Uma vez que já conversamos sobre a história, vimos padrões, vimos como as coisas funcionam, conhecemos um pouco das frequências, os componentes de uma rede sem fio, agora vamos entrar nos protocolos de segurança, né? O que era e o que ainda é utilizado até hoje para proteger as redes sem fio. E a gente começa falando sobre o WEP. A sigla WEP ela significa Wired Equivalent Privacy. Ela é datada de 1999 e o objetivo do WEP era trazer para o universo sem fio uma capacidade de proteção como se a gente tivesse numa rede cabeada. A bem da verdade, a gente sabe que isso nunca efetivamente aconteceu por conta da forma como ele era implementado. Ele era baseado em checagem de CRC. O algoritmo RC4 ele provou depois não ser suficiente dentro do cenário de chave que era utilizado para garantir a proteção das informações. A implantação do app ela não trouxe um cenário de proteção adequado. E muito rapidamente, algo em torno de 2 anos depois do seu lançamento, a gente já tinha problemas de segurança bem graves e bem sérios dentro do app. Em 2005, o FBI fez uma demonstração pública sobre como quebrar uma senha web em alguns minutos. A grande verdade é que por conta do processo de negociação da web, em muitas situações a gente acabava ter a chave exposta por conta do vetor de inicialização. Então você precisava só de alguns minutos de coleta do airspace daquela informação com a placa de rede em modo promíscuo e você conseguia fazer a reconstrução da chave. Então não tinha nenhum segredo, você não precisava de nenhum hardware absurdamente especial ou algum sistema incrível. Era uma coisa relativamente simples. Então acaba que a gente nunca conseguiu proteção efetiva. Uma das maneiras que existiam à época de criar camadas adicionais de proteção e que existem até hoje é o filtro de MAC address. Eu particularmente não recomendo que vocês utilizem isso no dia a dia de vocês, além de ser muito difícil de gerenciar, porque você vai ter uma gestão manual, você não tem como automatizar esse processo. MAC address é uma coisa muito fácil de você clonar. Então, se vocês observarem e tiverem a curiosidade, tanto no Windows quanto no Linux, se vocês irem fazer a manipulação do driver, vocês vão ver que vocês conseguem alterar o MAC address para o MAC que vocês quiserem. E como as informações de clientes e access points elas são visíveis para um atacante, então a gente vai ver isso no módulo de ataques. Eu vou mostrar para vocês que é possível ver o MAC de um determinado cliente ou de um access point. Então não faz muito sentido você usar esse tipo de recurso como um recurso de proteção, considerando um cenário de Wi-Fi existente atualmente. Uma coisa que é importante sobre o app ele é bem antigo e vocês não devem usar sob nenhuma hipótese, nenhuma. Ele foi descontinuado em 2004 pela Wi-Fi Alliance, ela retirou ele das implementações, só que ainda existem alguns roteadores mais antigos, alguns access points mais antigos que têm suporte ao app. Então vocês não podem e não devem utilizar o app de maneira alguma, porque se vocês fizerem isso, vocês vão estar de fato expondo a rede wireless de vocês a ataques de realização extremamente simples e assim vocês não vão estar dando nenhum tipo de proteção para a sua rede sem fio, tá? Hoje em dia a gente praticamente não tem mais cliente que suporta o app. A maioria da APA e da APA2 com PSK e AES. Então não faz nenhum sentido a gente fazer a utilização do app sob nenhuma hipótese. Seguindo, a gente chega no WPA. O WPA ele surgiu em 2003, um pouco antes da retirada do app, mas logo depois, 2 anos depois dos seus primeiros problemas de segurança que aconteceram em 2001. Então, como o WPA ele mudou a maneira de negociação entre cliente e access point, a gente não tinha mais o vetor de inicialização que existia antes, a gente conseguiu ganhar um nível de proteção mais elevado. Ele conseguia suportar as chaves de 256 bits, que eram sensivelmente mais fortes, né, do que as chaves antigas, que eram de 64 e 128. Então a gente tinha aí o dobro da maior capacidade que o app possuía. A maneira mais comum que a gente tem de uso da PA é através do PSK, que seria o que? Uma shared key
que a gente configura dentro da comunicação para poder permitir com que o cliente que está gritando pelo access point consiga fazer aquela conjuntura. Isso existia também dentro do app e existe dentro do WPA2. O que é que difere de cada um dos protocolos? A maneira como a negociação acontece e a capacidade que cada protocolo tem de usar algoritmos mais fortes. Então, a base principal do WPA era o TKIP, o Temporal Key Integrity Protocol. Então, ele veio em substituição ao app e trouxe um nível de proteção mais interessante em relação a esse universo de Wi-Fi. Ele acabou sendo vítima do WPS, assim como o WPA2 também. O WPS é o Wi-Fi Protected Setup, a gente vai tratar dele alguns slides à frente. Mas ele foi vítima desse tipo de implantação, que por esta suportabilidade acabou expondo o WPA a mais riscos do que deveria e hoje não é mais utilizado oficialmente também, apesar de ser suportado em diversos firmas de roteadores que têm um pouco mais de idade. Uma coisa que é importante que vocês tenham em mente sobre o app WPA é o seguinte: existem alguns firmwares específicos dos roteadores onde esses caras foram retirados. Então, para evitar que você configure sem querer ou deixe ele num modo misto de compatibilidade, tipo WPA mais WPA2, se puderem, atualizem os firmwares para que você não tenha suportabilidade mais para esses protocolos antigos e inseguros. Então, você ainda encontra hoje, se você fizer aí um scan na sua localidade em relação a WPA, você vai ver que ainda existem diversos roteadores que utilizam WPA ao invés do WPA2. Você vai notar isso muito, inclusive, em roteadores ADSL, principalmente aqueles que só suportam 2.4, aqueles mais antigos. Por que você vai notar muito esse tipo de coisa nesse tipo de equipamento? Porque normalmente quem configura é o pessoal da operadora e eles não se preocupam muito com essa questão de segurança nem nada disso. É aquele by the book que tem e muitas vezes o pessoal nem olha para isso daí. Então, vocês, na casa de vocês, chequem, confirmem e garantam que o WPA2 é o protocolo que está sendo utilizado, porque ele vai garantir um nível de proteção maior. Então você tem um hash maior, você tem um algoritmo mais forte, você usa o AES em conjunto com o CCMP e vai trazer aí um nível de proteção mais elevado para o seu ambiente. Então, dentro do WPA2, que surgiu em 2006, a gente teve como principais mudanças a possibilidade do uso do CCMP, que é o Counter Cipher Mode with Blockchain Message Authentication Code Protocol. Veio o tamanho do nome do negócio, né? Que veio para quê? Fazer a garantia de proteção da chave que é gerada durante o processo de comunicação entre cliente e access point. O TKIP ele ainda é suportado dentro dos equipamentos com WPA2 para compatibilidade com o WPA. Mas, de novo, é uma coisa que é interessante que você remova essa suportabilidade a padrões anteriores. Ou você deixa desconfigurado, né, sem a possibilidade de configurar isso daí, ou você efetivamente remove através da atualização de um firmware. A mesma coisa com o WPS. O WPS ele deve ser removido. Você deve instalar um firmware que não possua WPS, exatamente para não correr o risco de deixar ele ligado e sua rede ficar vulnerável a ataques que utilizam o WPS como vetor. Uma das mudanças mais significativas dentro do WPA2 foi a inserção da possibilidade da gente autenticar com certificados digitais, que seria o modo Enterprise. O que a gente usa em casa é o WPA2 PSK, como era o WPA PSK. No WPA2 a gente tem essa possibilidade do Enterprise para utilizar corporativamente falando. Então a gente consegue trabalhar com um protocolo de autenticação de camada 2 chamado 802.1x, que eu particularmente recomendo em todas as implementações de Wi-Fi corporativo que a gente entrega. Por quê? Porque garante um nível de proteção mais elevado. Você vai autenticar com certificado digital, você vai ter uma menor probabilidade de você ter uma quebra nessa cadeia de segurança. Não vai ser possível você fazer a captura de handshake, porque não existe o handshake, ele é diferente.
o Access Point ele repassa a responsabilidade de realizar a autenticação para um servidor Radius. Então você ganha muito em questão de segurança. Como tudo na vida, não é tamper-proof, ou seja, não é uma garantia 100% de que você vai ter o seu ambiente que o seu ambiente não seja passível de ser comprometido, mas você ganha muito em questão de segurança, de proteção nesse processo de comunicação ao utilizar o WPA2 Enterprise. Não é difícil de configurar. Você vai precisar ter uma entidade certificadora interna ou externa, se você quiser comprar certificado para todo mundo, mas vai sair bem caro. Então, eu recomendo que você tenha uma entidade certificadora dentro do seu ambiente corporativa. Se você tiver Active Directory, para facilitar a sua vida, que ela seja integrada ao domínio, para que você possa fazer a distribuição automatizada dos certificados. Você cria os certificados digitais e as regras dentro do Radius, aponta o seu Access Point para esse Radius. Uma vez que os clientes já estejam com seus certificados populados, você pode inclusive fazer a configuração da rede Wi-Fi do seu cliente através do seu Active Directory também. Então, é um grande automatizador de tarefa. Para vocês que administram ambientes maiores, mais complexos, acaba sendo bem mais simples de você fazer a configuração tudo dentro de um canto só e fazer a distribuição. E aí, a partir daí, os seus clientes vão se conectar normalmente utilizando o WPA2 Enterprise. Então, recomendo que vocês usem e que busquem as informações para fazer essa configuração específica do lado Radius e de certificado digital. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo nos contatos que eu libero aqui para o curso, e eu posso encaminhar para vocês alguns documentos para ajudar vocês nesse processo. E aí a gente chega no grande vilão do WPA e do WPA2, que é o WPS. WPS é a sigla de Wi-Fi Protected Setup. Para que esse negócio foi criado? Para facilitar a vida de quem configura dispositivos como impressoras ou dispositivos como scanners que estejam conectados a uma rede sem fio, mas que não tenha teclado, mouse e que você tenha uma interface gráfica limitada. Então, esses tipos de dispositivo normalmente eles vêm com o botão WPS, o roteador também. Você aperta os dois e eles se conversam. Uma outra maneira de você fazer isso é através do PIN não modificável que vem normalmente gravado na parte de baixo ou de trás do seu roteador Wi-Fi. A maioria dos roteadores ADSL tem esse tipo de recurso. Minha recomendação é desabilite hoje, imediatamente. Alberto, mas eu não posso alterar o firmware do roteador ADSL da operadora. Não tem problema, desabilita o WPS. Garante que ele não está ativo. Garante que você não vai estar exposto a isso. Por quê? Porque o simples fato de você ter um cliente, um aparelho celular, por exemplo, que esteja próximo do teu airspace, que tem um roteador ADSL com o WPS rodando, dependendo do software que você esteja utilizando no seu celular, você pode fazer a captura do PIN. Porque ela não é protegida, ela não é criptografada. Então, você pode capturar esse PIN e usar o PIN para conectar na rede. Vê que coisa bacana, né? Só que não. Então, não use esse tipo de protocolo, de recurso dentro do seu ambiente. Porque muito provavelmente você vai ter uma dor de cabeça aí, razoável do ponto de vista de segurança. Alberto, e o que é que eu faço para configurar os meus dispositivos que necessitam de comunicação com Wi-Fi, impressora, scanner e tudo mais? Você vai ser obrigado, infelizmente, a de repente utilizar até um SSID próprio para esse tipo de dispositivo, com uma senha menor que seja mais simples para você digitar dentro desse equipamento com interface limitada, porque WPS não é uma opção. Ou então, você pode migrar para o WPA3, caso o seu equipamento suporte. Agora você tem que ter suportabilidade, tanto do cliente quanto do Access Point. Por quê? O WPA3 ele traz um cenário de facilitação nesse tipo de setup. Então, você pode ter aí maneiras de fazer a conexão do seu dispositivo
que não tem assim, uma interface muito amigável para o WPA3, usando algo parecido com o processo da APS, só que protegido. Então, você gera aí essa possibilidade de ter um cenário de utilização onde você tenha mais segurança e ainda assim você possa criar aquele setup da TV, do scanner, da impressora, sem tanta dificuldade. O grande X da PA3 em relação aos anteriores, no sentido de tentar garantir a proteção do handshake de comunicação, que é o quê? O que é esse handshake? Quando o cliente encontra o access point, que ele manda a informação para o access point, o access point valida, ele manda um hash que contém a senha de validação daquela autenticação. Então, uma vez que o access point recebe aquele hash, ele compara com a base dele, diz, beleza, bate, pode entrar. É assim que funciona. E esse tipo de hash ele é capturável tanto no WPA quanto no WPA2, sem maiores dificuldades. Basta que você tenha ou um dispositivo que faça esse tipo de ataque, e aí você tem o Pineapple, por exemplo, que é um dispositivo de ataque voltado para esse tipo de questão, ou seja, para fazer ataque em redes wireless, ou você pode rodar um software em Linux da suíte Wirecrack NG. O Wirecrack NG você vai ter o IronMon, você vai ter o IronDump e outras ferramentas que vão ajudar você nesse processo de fazer a captura do handshake, a coleta daquele handshake e submeter a uma word list que você tenha para poder tentar descobrir qual é a senha que está associada àquele hash. O grande X aí é, quando você tem o hash, ele é uma função matemática de via única. Quando você submete uma entrada a um algoritmo de hash, você pode submeter aquela entrada 1 milhão de vezes. Ele vai dar o mesmo hash. Só que a partir do hash você não consegue descobrir qual era a informação anterior. Não é reversível. Se houver a possibilidade de ser reversível, então o algoritmo de hash está com problema, está quebrado, ele não é efetivo. Ou se, por exemplo, se o algoritmo de hash para duas entradas distintas resultar no mesmo hash. Isso significa que o algoritmo não está efetivo. Então, mas voltando para essa questão da comparação, beleza, eu tenho um hash, mas eu não tenho a senha. Então como é que eu descubro a senha dentro de uma captura Wi-Fi? Você vai trabalhar justamente com esse cenário de word list, onde você tem a senha associada a um hash. Então, você vai fazer a comparação do hash que você tem com o hash que é gerado dentro da word list que você possui. Quando aquilo coincidir, você encontrou a senha daquele ambiente, daquele hash WPA ou WPA2 que você coletou. O WPA3, ele trabalha com cenário de autenticação mútua. Como ele trabalha com esse cenário de autenticação mútua, mesmo que você consiga supostamente capturar o handshake, você não vai conseguir estabelecer uma conexão com o access point. Pelo menos essa era a ideia principal, porque foi descoberta uma vulnerabilidade apelidada de Dragon Blood para o WPA3, onde dois pesquisadores provaram ser possível extrair a senha do handshake da WPA3, ou seja, todo o cuidado que houve com esse sistema de autenticação mútua, apesar de ser uma ideia muito interessante, não foi efetivo, porque ainda assim existe a possibilidade disso ser comprometido. Então, tudo indica que a gente vai ter um WPA 3.1 que vai fazer essa correção. Algo que é importante que eu acabei não comentando até aqui. Quando você mudou do app para o WPA, você tinha a possibilidade de fazer um upgrade do firmware do roteador e a partir daí ele suportar o WPA. Quando você migrou do WPA para o WPA2, a grande maioria dos roteadores precisou ser substituído. Por quê? Hardware. Como do WPA para o WPA2 você teve um aumento no sistema de proteção da Wi-Fi, você teve um custo computacional maior, ou seja, você teve mais consumo de memória e de processador. Como você teve mais consumo de memória e de processador, muitas vezes o hardware antigo não suportava aquilo dali, então você não tinha como atualizar. Você precisava substituir o seu access point. Você precisava pegar aquele access point que tinha suporte somente a WPA, jogar ele fora, ou enfim, e comprar um novo access point que tivesse suporte a WPA e WPA2. Então,
teve essa mudança. Com o WPA3 é a mesma situação. A maioria dos roteadores não vai suportar com apenas um upgrade de firmware. Vai ser necessário você fazer a substituição do equipamento para poder você ter suporte ao WPA3 e poder fazer uso de grande parte dos seus novos recursos e dos seus bons recursos. Existem inclusive algumas promessas no WPA3 que vêm para mitigar alguns ataques que existem há bastante tempo. Mas o meu ataque preferido, que é o Evil Twin, que eu vou explicar para vocês no módulo referente a ataques, ele continua sendo válido dentro do universo do WPA3. Bom, gente, com isso finalizamos a segunda parte do nosso primeiro módulo. E agora nós vamos partir para a nossa terceira parte, para continuar estudando, aprendendo e descobrindo quais são as possibilidades dentro desse universo do Wi-Fi.